Fala pessoal, beleza? Rolf aqui. Nesse vídeo de hoje, gente, eu quero conversar com vocês um pouquinho aí sobre esse tema de traps, né? Bull trap, bear trap, que vocês estão com bastante dúvida. Então eu vou compartilhar com vocês aqui o meu gráfico. Olha só, a gente está aqui no gráfico do dólar, né? Nosso dólar atual aí, dólar V. E eu observei uma situação aqui onde fica bem bacana para a gente conseguir aí explicar essa didática das traps, tá? E primeiramente, né, para a gente entender o que é uma trap, uma armadilha, elas se formam, né, quando a gente tem um falso rompimento de uma região de resistência ou um falso rompimento de uma região de suporte. E a gente tem algumas formas de identificar regiões de suporte e resistência, né? A gente pode fazer da forma padrão, identificando onde o mercado, onde uma região de preço, né, que o mercado tocou diversas vezes, utilizando a ferramenta aqui de resistência padrão da Profit, né? Olha só, olhando aqui nesse dia, pegando aqui o dia 4, né? Marcando esse fundo, a gente pode ver que o mercado teve alguns toques aqui, levou um tempo para romper, né? Deu para considerar aqui como uma região de suporte e resistência. Ele foi testado aqui, o mercado levou o preço para baixo. E olha só, nesse dia aqui, no dia 4, a gente teve uma situação de bear trap, nesse reteste dessa região, e tivemos um bull trap, perdão, né? Uma bull trap aqui, essa parte superior, e uma bear trap nesse fundo aqui, ó, utilizando o indicador de pivô, né? O indicador de pivô é esse aqui que eu vou mostrar para vocês agora, tá? Vocês podem clicar com o botão direito em cima do gráfico de vocês, vir em inserir indicador, pode pesquisar aqui por pivô, tá aqui de volta. Ó, esse é o indicador, tá? Vocês vão clicar em inserir no gráfico e vão dar um OK. O meu já está inserido, depois que a gente inserir, a gente vai clicar com o botão direito em cima dele, pode selecionar uma das linhas que ele tem tracejado, ele tem uma linha amarela principal também, que é essa aqui de cima. Clica com o botão direito aí em qualquer uma dessas linhas, a gente vai vir aqui nas configurações, né, das propriedades do pivô. Em parâmetros, a gente vai tirar aqui do padrão, né, vai colocar a opção de abertura máxima, mini fechamento barra 4 e utilizar a opção 3 linhas, tá? Dá um aplicar, dá um OK. Ele gerou para mim essa região aqui de suporte, né, que inclusive foi testada e respeitada aqui pelo preço e levou o preço a subir fazendo essa movimentação de alta, certo? Mas então vamos aí ao tema da trap, né? O que seria então esse falso rompimento de suporte e resistência? E como a gente poderia utilizar ele, né? Até pelo gráfico de candles aqui. A gente teve o preço tentando romper essa região uma vez aqui, né? E depois, mais uma vez, o candle seguinte, né? Fazendo fundos abaixo dessa linha, né? Fazendo fundos abaixo dessa região, porém, o mercado não conseguiu dar continuidade no movimento de queda, certo? E o que ocorreu aqui? A gente teve o rompimento da máxima do candle que tentou iniciar uma queda, né? A partir do rompimento desse suporte, não conseguiu continuar o movimento, a gente teve o rompimento da máxima dele, né? Então, a partir do momento que o mercado rompeu a máxima do candle que tentou fazer o rompimento aí desse suporte, a gente teve aqui uma bear trap, tá? Então, deixa eu até escrever aqui para vocês, ó. E a gente teve uma bear trap, né, uma armadilha de ursos, ou seja, os vendedores tentaram jogar o preço para baixo desse suporte, não conseguiram, os touros voltaram, né, a jogar o preço para cima e romperam a máxima aqui do candle que tentou realizar o rompimento desse suporte, certo? Então, essa região aqui em verde do nosso pivô é o nosso suporte que tentou ser rompido. E lá em cima, aquele suporte anterior foi testado como resistência, né? Então, o suporte e resistência a gente entende que tem essa característica, né, essa bipolaridade, de que quando rompido, no caso do suporte, se torna uma resistência, e uma resistência, quando rompida, tende a se tornar um suporte, né? Nesse caso, a gente teve este candle, vou até colocar aqui para me auxiliar aqui, ó, vir aqui em inserir indicador,
contador de candles aqui, ó. No candle 29 aqui, né? Vocês estão vendo que o 19 foi o que tentou continuar aqui o rompimento, né? Teve um fundo abaixo aqui no candle 18, 19 tentou fazer o rompimento, não conseguiu, teve o rompimento da máxima dele aqui, onde se deu um movimento de alta, né? Então aqui a gente teria até um gatilho, né, para compra dentro dessa estratégia, utilizando uma bull trap ou bear trap, podendo utilizar a ferramenta aqui de projeção de Fibonacci, a partir da amplitude desse candle aqui, ó, para a gente ver até onde o mercado poderia ir, segundo um alvo 1,5 aqui da Fibo. Deixa eu até configurar aqui que não está aparecendo os níveis para vocês verem. Aqui, ó. Então, aplicar. Olha só, então aqui teremos uma relação risco-retorno 1 para 1, nesse alvo, 1,5 e alvo 2 aqui, né, nessa resistência, certo? E aqui nessa resistência a gente teve o candle 19 fechando acima dele, porém, assim como o candle 29, né, assim como o candle 19 não conseguiu continuar o movimento, né, nesse caso aqui, o candle 29 não conseguiu continuar o movimento de alta, certo? E a gente teve o rompimento da mínima dele, logo em seguida no candle 30, né? E aqui a gente teve um gatilho, né, de uma bull trap, ou seja, uma armadilha de touros, né? Onde o preço tentou superar a região de resistência, não conseguiu, né? Por que armadilha, né? Ah, o mercado rompeu a região de resistência, vai vir um interesse aí comprador, né? Querer comprar esse candle aqui, 19, 29 nesse caso, né? Para continuar o movimento de alta, porém o mercado tem uma força maior vendedora e faz o que a gente chama aqui de armadilha, né? Uma armadilha de touros, né? Da mesma forma, por exemplo, bear trap, né? Muita gente vem com interesse vendedor aqui, no rompimento desse suporte, porém, o interesse dos compradores acaba se tornando maior, onde ele deixa uma armadilha aqui, um falso rompimento do suporte, chamado de bear trap, e continua um movimento de alta, ok? E aqui a gente teve a nossa bull trap, né? No falso rompimento da região de resistência. E da mesma forma, peguei a amplitude aqui, né? O nosso candle 29, para projetar aí um possível alvo, né, em relação ao risco-retorno com esse candle aqui, sendo atingido o alvo 1 aí nesse mesmo candle 30, e chegou até aqui pegar o alvo 3 e continua a tendência de queda depois, né? E a gente teve de fato o rompimento depois no candle 36, o mercado deslocou da região, né? Vocês podem ver aqui, ó, que o preço deslocou da região de suporte, teve esse distanciamento, né? E o mercado depois até foi perdendo fundos aqui, né? Esse fundo aqui, continua aí a tendência de queda, né? Até que o mercado lateralizou, em algum momento ele reverte, né? Pode reverter. E nesse caso aqui, desse dia, o mercado consolidou e depois voltou a realizar um movimento de alta, certo? Então, gente, esse vídeo aí foi mais para falar para vocês sobre esse conceito de bull trap, bear trap, tá? Para vocês entenderem como que ele funciona e como que ele pode ser utilizado até como uma forma operacional, tá? Isso aqui não é recomendação para vocês, mas fica aí o conhecimento para vocês poderem explorar e quem sabe adaptar aí para o operacional de vocês, ok? Então, até a próxima aula, gente. Valeu!